A paz do Senhor, meninos e meninas de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Vamos iniciar hoje com uma oração para que o Senhor abençoe e esclareça a nossa mente para que a gente entenda a palavra do Senhor, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai amado, pela vida. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus cuidados, ó Pai, para conosco. Senhor, te agradecemos, ó Pai amado, pelo sustento, Pai, porque o Senhor, Pai amado, sabe, tem sido conosco em todas as coisas, pela nossa saúde, pela nossa família, Pai amado, pela Tua igreja, pela Tua palavra, Senhor, que esclarece a nossa mente, nos dá o direcionamento, coloca paz nos nossos corações, ó Deus amado e Deus querido. Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, essa criança que vai ouvir a Tua palavra, Pai amado, sabe, esta família, Pai amado, ó Pai querido. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, mas eu peço, Pai amado, ó Pai querido, que em nome de Jesus, aonde essa palavra chegar, Senhor amado, haja mudança, haja transformação, haja esclarecimento, Pai amado e Pai querido, em nome de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, porque a Tua palavra é poder, ó Pai amado, ó Pai querido. Por isso nós louvamos o Teu santo nome, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de aprender mais de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino, crianças? Esse hino aqui eu acho que todo mundo conhece, porque ele é bem antigo. E ele fala de uma trajetória. Ele é assim, ó. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa terra numa trajetória. Nós estamos aqui, mas a palavra do Senhor diz que o nosso lugar não é aqui, né? Ao Jesus, quando ele subiu aos céus, na ascensão dele, ele disse o quê? Que foi nos preparar um lugar, aleluia. Glória a Deus, né? Preparar um lugar para mim, para você, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então tem um lugar preparado para nós. E essa palavra que nós vamos ouvir hoje vai falar de um homem que ele fez uma trajetória. Ele fez uma trajetória. E de uma moça também que fez uma trajetória. Nós vamos ler esse versículo aqui. Esse versículo, ele está lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20. E diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Êxodo 23, 20. Isso aqui, Abraão também vai falar para o servo dele, que ele, Deus, enviaria o anjo, né? Vamos repetir? Vamos repetir ele com palmas? Primeiro vamos olhar aqui, depois nós vamos repetir com palmas. Primeiro vamos ler, tá bom? Vamos lá, repetir mais uma vez. Eis que eu envio um anjo diante de ti,
para que te guarde neste caminho. Êxodo 23, 20. Vamos lá agora com palmas? Vamos lá. Eis que envio o anjo diante de ti, para que te guarde nesses caminhos. Êxodo 23, 20. Agora rodando. Será que alguém consegue? Vai ficar meio tonto, não vai não? Vamos ver se a gente consegue? Eu vou chamar a Agatha aqui para ver se ela consegue fazer rodando junto comigo. O que vocês acham? Você acha que ela vai conseguir? Sem ficar tonta? Então vamos lá, Agatha, me ajuda. Essa aqui é a Agatha, é a minha filha menor, né, Agatha? Fala oi para as crianças, para o pessoal que está vendo você. Oi. Fala paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos lá? Será que a gente fica tonta, Agatha, se a gente fazer isso? E eles? Será que eles vão ficar tontos? Vai não, né? Vamos lá? Rodando e falando o versículo, tá bom? Ajuda? Então vamos lá. Eis que envio o anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho. Êxodo 23, 20. Eu fico um pouquinho tonta, acho que eu já tô velhinha, né? Não dá pra fazer mais isso não, né? Mas tá bom, vamos lá. Então vamos lá, essa palavra que nós vamos ler hoje, ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, e fala sobre o casamento de Isaac e de Rebeca. Só que para esse casamento acontecer, alguém teve que percorrer uma trajetória. Vamos ouvir? Vamos lá, crianças, vamos ver se vocês vão enxergar aqui. Este homem aqui é Abraão. Olha como é que ele tá. Ele tá velhinho, bem velhinho, né? Bem velhinho. Abraão, ele foi um homem que serviu a Deus. Foi um homem que creu fielmente em Deus, né? E o Senhor abençoou ele muito, diz a palavra do Senhor. Só que aqui, Abraão já tinha perdido a esposa dele. Sara já tinha morrido. E Abraão estava preocupado com o filho e com a descendência dele. Então, o que Abraão pensou? Ele chamou o servo dele e disse assim: olha, a Bíblia não diz o nome do servo. Só fala que foi o servo, mas não diz o nome. Só que esse servo de Abraão era um homem de confiança de Abraão, um homem que cuidava de todas as coisas que ele tinha. Então, Abraão chamou ele e falou assim: olha, eu quero que você me prometa uma coisa. O quê? Disse ele para Abraão. Eu quero que você me prometa que não vai deixar o meu filho Isaac se casar com as mulheres aqui onde nós vivemos, as mulheres cananeias. Eu quero que você vá lá no meio dos meus parentes, as minha parentela, e traga de lá uma moça para casar com o meu filho Isaac. E aí o servo ficou pensando, e ele disse: mas e se ela não quiser vir comigo? O que eu vou fazer? Abraão disse, sabe o que para ele? Aquilo que nós acabamos de ler através desse visual que nós vimos agora, que está escrito lá em Êxodo 23. Ele disse: olha, pode ir, porque Deus, sabe aquele Deus que me tirou lá da terra do meu pai, que me trouxe até aqui, que me prometeu descendência, que cuidou de mim em tudo e me fez prosperar? Então, esse mesmo Deus vai enviar o anjo na tua frente e você vai conseguir. Então, esse homem obedeceu a Abraão e foi. A palavra do Senhor diz que ele partiu de lá
com 10 camelos e também com algumas riquezas, algumas coisas, ouros, joias, ele levou consigo. E foi em direção à Mesopotâmia, a região onde habitava a família de Abraão, onde a região onde um dia ele morou. E foi em direção à Mesopotâmia, onde Naor, que era irmão de Abraão, morava. E ele foi. Quando ele estava fora da cidade, ele avistou um poço. Ele sentou ali na parte da tarde e colocou também os seus camelos junto ali, ajoelhados, e ficou observando. E ele notou que mulheres saíam da cidade para poder pegar água naquele horário. Ele ficou pensando, observando, e ele teve uma ideia. Ele pensou assim, e falou com Deus aquilo que ele estava pensando. Ele disse para Deus assim: Senhor, eu estou aqui diante de um poço. Se o Senhor ele fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu estou diante desse poço. Me dá um sinal. E quando vier uma mulher que eu pedi água para ela, e além de me der água, ela der também aos meus camelos, eu entenda que essa mulher é a mulher preparada para Isaac. Ele fez essa proposta, essa oração para Deus, pedindo a Deus um sinal. E a palavra do Senhor vai dizer que antes mesmo dele terminar a oração, adivinha o que aconteceu, crianças? Adivinha o que aconteceu? Chegou uma mulher lá. Olha só, uma jovem. E ela estava com seu cântaro, que parece uma jarra, tá vendo? No ombro dela. E ela foi lá. Quando ela chegou lá para pegar água, ele pediu um pouco de água para ela. E a ela deu água de beber para ele. Porque era costume do povo realmente dar a água para os visitantes, os estrangeiros, né? E aí o que aconteceu? Só que ela fez uma coisa diferente. Olha só a oração do servo de Abraão sendo ouvida. Além de dar a água para ele, que era costume, ela também deu para os animais, que eram os camelos. E sabe, crianças, os camelos bebem muita água. E além de beber muita água, não era só um camelo, não era só 2 camelos, não era só 3 camelos, eram 10 camelos. Então, pensa no trabalho que ela teve para dar água para aqueles animais. Mas ela deu, ela fez além daquilo que ela deveria fazer. Ela deu. E isso foi uma confirmação de que Deus ouviu a oração do servo de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, né? E assim também é. Deus ouve a nossa oração. Né? Quando nós chegamos diante da presença do Senhor com o nosso coração aberto, com sinceridade, ou quando nós estamos tristes, preocupados com algum problema, com alguma situação, ou quando nós temos um desejo, né? Um sonho que nós queremos realizar, como no caso aqui de Abraão, que estava pensando no casamento do filho, né? Algo que ele queria realizar. Quando nós queremos e nós colocamos aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos sentindo, que nós estamos desejando diante da presença de Deus, ele ouve a nossa oração. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele ouve a oração do justo. E Deus ouviu a oração do servo. O servo de Abraão, ele reconheceu a grandeza do nosso Deus. Reconheceu
Deus como um único Deus, como Deus poderoso, como Deus criador de todas as coisas, como um Deus protetor, como Deus que cuida de todas as coisas e direciona todas as coisas. Por quê? Por causa do testemunho de Abraão. Olha como o nosso testemunho, aquilo que a gente faz, é importante, crianças. Porque, olha, só através do testemunho de Abraão, este homem aprendeu sobre Deus. E tem muita gente que olha para nós, as nossas atitudes, e através das nossas atitudes também aprendem. As nossas atitudes vai falar se nós somos servos de Deus, se nós estamos agradando a Deus ou se não. Por isso que é importante, né? A gente tomar cuidado com as nossas atitudes. E este homem, na oração dele, ele falava isso. Ó Deus do meu Senhor Abraão. Ele reconhecia Deus, né? E Deus ouviu a oração desse homem. Que maravilha, né? Quando Deus ouve a nossa oração. Então, essa mulher, além de dar água para ele, como eu falei, ela também deu água para os camelos. E ele reconheceu nisso que Deus ouviu a oração dele. Então, o que ele fez? Ele deu joias para ela. Lembra que eu falei que ele levou joias, levou ouro? Ele deu joias para ela, como forma de agradecimento. E ele falou assim, será que lá na casa do seu pai tem um lugar para eu e os meus companheiros passarmos a noite? Ele quis saber de qual era a descendência dela. Ele falou, qual é a sua descendência? De que família você é? Ixi, crianças, vocês não vão acreditar. Quando ela começou a falar da descendência dela, quem era o pai dela, quem eram os avós dela, nossa, o servo de Abraão ficou muito feliz. Sabe o que ela disse para ele? Ela disse que ela era filha de Betuel. Deixa eu olhar aqui para ver se eu estou falando certo, para eu não me confundir com os nomes, né? Vamos lá? Eu vou ler aqui na Bíblia. Lembra lá no capítulo 24 do livro de Gênesis? Então, eu vou ler aqui, tá? Ela disse para ele que ela era filha de Betuel, e Betuel era filho de Naor e Milca. E quem era Naor? Lembra que eu falei quem era Naor? Naor era irmão de Abraão. Olha que maravilha! Lembra lá no início da história que eu falei? O que foi mesmo que Abraão disse para o servo dele? Que Deus ia enviar quem? Um anjo na frente dele. E esse anjo ia fazer com que tudo desse certo. Aleluia! E não é que deu? Olha, quando nós colocamos Deus no negócio, quando nós colocamos Deus à frente de tudo que nós vamos fazer, pedindo a Ele o direcionamento, pedindo a Ele que Ele nos guie, o Senhor nos dá vitória, meninos e meninas. É verdade. Olha só. E aí ele foi, chegou na casa deles, a família de Abraão. Olha que maravilha. E quando a Rebeca, né, chegou lá na casa dela com esse homem, contou tudo para a família dela o que tinha acontecido, o irmão dela, que chamava Labão, ele quis saber quem era esse homem que deu aquele monte de presente, aquelas pulseiras de ouro para a irmã dele, e foi logo lá receber e saber quem era. Então, o que aconteceu? Labão e seu pai conversaram com o servo.
foram conversar com o servo. Olha lá, crianças. Conversou com os servos, né? Labão recebeu muito bem, né? O servo de Abraão. E preparou tudo para que ele estivesse bem e confortável. Mas antes deles comerem, o servo de Abraão quis contar tudo o que estava acontecendo. E então ele começou a contar para a família dessa jovem o que é que tinha acontecido. E falou o porquê que ele foi lá. Ele disse que Abraão não queria que o filho dele, Isaque, se casasse com as mulheres cananeias, né? Porque elas tinham outros costumes, né? Elas adoravam outros deuses. Ele queria alguém da parentela, dos parentes dele, a descendência dele, para que se casasse com Isaque, né? E por isso ele foi até lá, procurando alguém, a família de Abraão, e encontrou, né? E aí, quando ele contou tudo isso para o pai e para o irmão da jovem, dessa moça, o que vocês acham? Vocês acham que eles deixaram ela se casar com Isaque ou não? O que vocês acham? Porque precisa da permissão do pai, né, para se casar. Então, eles deixaram, crianças. Eles deixaram e entenderam que todo nesse negócio, todo nesse acontecimento, nessa situação, Deus estava presente. Então, eles concordaram com o casamento dela, sim. Então, vamos lá. Então, eles deram autorização, como eu falei para vocês, crianças. Só que, né, eles passaram uma noite lá, ficaram lá, foram bem recebidos, só que no outro dia ele tinha que retornar, né? E quando chegou a hora de retornar, a família de Rebeca quis que ela ficasse mais um pouco, que ela ficasse mais uns dias lá, junto da família. Mas o servo de Abraão precisava voltar para o seu senhor. Então, ele falou, não, eu preciso voltar. Meu senhor Abraão está esperando, eu preciso voltar. E a família dela falava, não, deixa minha filha ficar mais um pouco. Então o servo disse, vamos chamar ela aqui e eu vou perguntar para ela. Vamos perguntar para ela o que ela vai decidir fazer. E o que vocês acham que ela decidiu? Vocês acham que ela decidiu acompanhar o servo de Abraão e ir se casar com um homem que ela não conhecia ainda, né? Ou vocês acham que ela resolveu ficar com a família? Crianças. Pois ela resolveu, sabe o quê? Ir junto com o servo. Ela também viu que toda nessa situação Deus estava presente. Olha que maravilha. E ela foi com ele. E eles indo, e no meio do caminho, quando já estavam chegando lá, ela avistou um homem. E ela perguntou para o servo, quem é aquele homem ali que eu estou vendo lá de longe? Ele respondeu, é o meu senhor, que era Isaque. E quando ela viu ele, e ele também viu ela, adivinham o que aconteceu, crianças? O que vocês acham que aconteceu? Olha lá, eles se encontrando, Isaque e Rebeca. Que maravilha, olha. Eles se casaram, crianças. Eles se casaram, né? E deram continuidade na descendência de Abraão. Olha, o que nós podemos aprender, meninos e meninas, com essa história? O que vocês acham que a gente pode aprender? A gente pode aprender tantas coisas através dessa história, meninos e meninas. A gente pode aprender que nós temos que fazer escolha.
Rebeca, ela teve que fazer uma escolha. Ela ia, né, e cumpria ali a vontade de Deus, porque Deus estava em toda essa situação, escolheu ela para ser esposa de Isaac, ou ela ficaria com o pai? Ela teve que fazer uma decisão. Nós também temos que tomar decisões em nossas vidas. E que tipo de decisões que nós vamos tomar? Decisões que vão agradar a Deus ou decisões que vão agradar a nós mesmos? Porque muitas vezes nós, crianças, queremos agradar a nós mesmos, né? Só que a palavra nos ensina o quê? Que nós temos que agradar a Deus. E tudo que Deus tem para nós, meninos e meninas, são coisas boas. Às vezes, pode até parecer que é ruim, mas Deus não quer nada de ruim para o seu servo. Ele sempre quer coisas boas. Isso. E ela fez a escolha certa. Escolheu ir de encontro ao seu esposo, né? Ela foi escolhida por Deus para ser esposa de Isaac, né? E além de nós aprendermos nessa palavra sobre a decisão, ter que tomar decisões, ter que fazer escolhas, nós também aprendemos que quando nós formos fazer algo, quando nós temos a pretensão de fazer algo, o desejo de algo, a gente tem que colocar sempre Deus na frente. Sempre orar e pedir a direção de Deus e crer que Deus está conosco. Como nós sabemos se Deus está conosco ou não? Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos perto de Deus, né? Agora, quando eu começo a fazer coisas que desagradam a Deus, coisas que eu sei que Deus não gosta que eu faça, eu estou me afastando de Deus, né? Que tipo de coisas? Pecados. Que tipo de pecados? São vários os tipos de pecados. Mentira é pecado, né? Quando eu desobedeço meu pai e minha mãe, Deus não se agrada disso, porque a palavra ensina que nós temos que honrar o pai e a mãe, né, crianças? Então são muitas as coisas que podem desagradar a Deus, e a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar. A palavra do Senhor, ela nos ensina os exemplos bons que nós devemos seguir e o exemplo ruim que nós não devemos seguir. Ela é orientadora, ela nos orienta. Então, isso nós também aprendemos através dessa palavra de Isaac e de Rebeca. Crianças. Então, guardem essa palavra no coração de vocês. E saibam que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele está conosco. Então, criança, continua ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo sobre a palavra do Senhor, porque no momento certo, Deus vai fazer você lembrar. O Espírito Santo de Deus faz você lembrar da palavra dele para que você possa praticar. Amém? Até já, crianças.